Vocês já ouviram as pessoas falarem assim, né? Você tem que pensar em inglês, né? Todo mundo fala, porque quando você estuda inglês, você tem que aprender a pensar em inglês. O que que é pensar em inglês, gente? É você entender que as palavras têm uma tradução concreta, sim. Por exemplo, mesa é table, cadeira é chair. Cada coisa tem uma tradução. Agora, será que a tradução daquela palavra na outra língua eu uso igual eu uso na minha língua? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só, eu já dei aula de português para estrangeiros, não sei se vocês sabem, tá? No começo da minha carreira, assim, mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos atrás, eu dei aula para pessoas que vieram de outros países e estavam aprendendo português. Aí esse foi um dos casos que eu me lembro aqui, ó. Flor que se cheira. Você vai ensinar para um alemão, por exemplo, uma pessoa que fala alemão. Aí acabou de acontecer ali o contexto que eu acabei ensinando essa expressão. Fulano não é flor que se cheira, né? Tudo bem. O aluno aprendeu. Na outra aula ele me vem falando assim, olha, eu conheci uma pessoa que é uma flor que se cheira. Eu falo, puxa vida, todo o meu trabalho foi por água abaixo, né? O que que você pensa numa hora dessa? Você que fala português, é professor de português, você vai falar o quê para esse aluno? Meu querido, não está errado, né? Ele está errado? Ele não falou errado. Só que o que que ele fez? Ele usou uma expressão E não se usa. que não se usa no português. Não está errado. Veja, ache o erro nessa frase. Não tem erro. A gramática está correta. Porém, ninguém usa a expressão flor que se cheira na forma afirmativa. A gente só usa na negativa. Ó, não mexe com aquele cara ali que ele não é flor que se cheira, certo? Então, o que que quer dizer isso? Isso é o uso da língua. A gente prefere usar de uma forma e não usar de outra. É uma simples questão de preferência dos falantes. E esses falantes, no caso, são uma nação, são um país. No caso do inglês, são vários países, né, que falam inglês, inclusive pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que falam inglês. Então, tem coisas que se falam e tem coisas que não se falam. Por quê? Ninguém consegue decidir porque caiu no gosto, falou, não caiu no gosto, não falou. E a língua é assim, a língua é viva e ela vai sempre mudando também. Vou dar outros exemplos aqui para vocês entenderem isso que eu quero dizer, tá? Porque não adianta você querer sair montando frase em inglês baseado no que você diria em português. Pega ali na tua cabeça, como que eu falo tal coisa em português e coloca as palavras naquela mesma ordem no inglês. Você não vai se comunicar fazendo isso, tá? Um outro exemplo aqui, ó. A palavra beleza. Alguém sabe como é que é beleza em inglês? Mas depende da Aí. colocação. Alguém já falou aí. Beauty, é isso aí. Beauty é beleza. Beleza, todo mundo sabe o que é, certo? Mas, no português, eu posso usar essa palavra para cumprimentar alguém. Eu posso falar assim, e aí, Neide, beleza? Eu usei uma palavra com uma função social que é qual? Cumprimentar. Então, não necessariamente com o significado primário da palavra, mas sim com uma outra intenção. Será que se eu quiser fazer a mesma coisa em inglês e falar, Hey, Neide, beauty, será que eu vou me comunicar usando a mesma palavra na outra língua? Não. No caso dessa palavra em inglês, você não vai se comunicar. Não serve para isso, tá? Então é isso que às vezes no começo do curso é difícil a pessoa perceber que as palavras têm sim um significado primário, todas têm a sua própria tradução, porém o uso não é igual de língua para língua. Tá dando para entender esse assunto aí? Isso se chama o uso da língua. A gente usa beleza para cumprimentar, em inglês não usa. É simples assim. Quer ver? Um outro exemplo. Se eu for falar em inglês isso aqui, ó, esqueci o livro em casa, e eu usar o verbo esquecer, se eu falar assim, I forgot the book at home, eu não vou me comunicar. Porque nunca se usaria o verbo esquecer nesse caso, tá? Quem esquece, esquece o nome de alguém, esquece um fato que aconteceu, esquece o número do telefone, esquece alguma coisa ou esquece de fazer alguma coisa, mas não esquece um objeto. Não tem como você esquecer um livro, porque dá a impressão que o objeto livro foi apagado da sua memória e você não sabe mais o que é livro. Não, não é nesse sentido, tá? Então você teria que dizer em inglês
Eu deixei o livro em casa. I left the book at home. É uma questão de uso. Ninguém usa esse verbo para isso em inglês. E em português, sim, a gente usa. Então, não é uma simples questão de você traduzir de uma língua para outra. E sim de você saber o significado das coisas, mas saber em que situação você usa uma palavra ou não. Então, é um pouquinho além, sabe? O que mais? Mais um exemplo aqui que eu acho fantástico. Quando você chega no restaurante, o garçom pergunta assim, mesa para quantos? Você fala assim, nós estamos em 6, nós estamos em 4, nós estamos em 2, né? A gente fala dessa forma. Se você falar essa frase aqui igualzinha em inglês, we are in 6, você não está falando nada. Ninguém vai saber o que você está falando. Isso aqui não significa nada em inglês, tá? Porque em inglês eles usam de uma outra forma quando eles querem dizer esta situação aqui. Então, eles vão falar assim, ó, there are 6 of us. Ou seja, tem 6 de nós. É simplesmente um outro jeito de falar para querer dizer aquilo. A questão do uso da língua demanda uma certa maturidade de estudo, de experiência, para você começar a entender que isso aqui é desse jeito. E aí, o que acontece? No curso de inglês, a gente vai trabalhando muitas questões, claro, muitas questões, mas não dá conta, né? Porque uma língua é uma coisa muito grande. Então, não dá conta de ver tudo. E quanto mais você assiste conteúdos paralelamente ao curso, mais você vai pegando maturidade, experiência e todo esse tipo de coisa aí. Então, olha só, uma frase que eu criei hoje aqui enquanto eu pensava no conteúdo para vocês. Aprender uma língua não é apenas alcançar um conhecimento, mas sim, ao mesmo tempo, desenvolver uma capacidade de usar aquele conhecimento para comunicação. O que eu quero dizer com isso, gente? Estudar uma língua é diferente de qualquer outro conteúdo que você imaginar, diferente de história, de matemática, de geografia. Por quê? Quando você estuda história, você está absorvendo informação, mas você não está usando aquela informação para se comunicar. Ela é apenas uma informação. A língua que você está aprendendo não é só informação. Ao mesmo tempo que ela é informação, ela é o meio de você transmitir a própria informação. Então, uma língua é uma coisa mais complexa do que as outras matérias, tá? Por isso que você tem que desenvolver as habilidades para usar a língua, além do conhecimento.